Esse é o vídeo 359 da Comissão Cidadã de Inquérito e nós vamos falar sobre o primeiro alvo de Adélio Bispo. No vídeo 358 nós falamos sobre terrorismo digital, né, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes de multar por R$50 mil qualquer usuário que fizesse uso de VPN para acessar o X. Bem, o próximo vídeo que nós vamos falar, que é o de 3.360, é sobre o Marçal, né? Lá do candidato a prefeito de São Paulo. Bem, então vamos tratar desse assunto do Adélio Bispo. E antes eu quero dar os parabéns para vocês que estão acompanhando a CCI, vocês que são membros da CCI. Sabe, eu acho que vocês têm essa sensação de se sentir importantes sendo parte da CCI. Comente aí nos comentários, assim, João, eu tenho orgulho de fazer parte dessa comissão, porque ela é de vanguarda. De fato, a nossa comissão ela é de vanguarda. A gente sabe que nós estamos sendo boicotados, né? Que apesar de nós temos 55 mil seguidores no YouTube, 64 mil no Facebook, quer dizer, se somar, né, pode passar de 100 mil, mas que os nossos vídeos não são entregues, a gente sabe disso, né? E vocês que resistem, né, que falam, não, vamos manter esse trabalho nosso porque é a semente que nós estamos plantando. Esta CCI, ela pode mudar a história do Brasil. E eu tenho certeza que quando você comenta, quando você curte, quando você compartilha esse vídeo nos seus grupos, né, com seus contatos, né, e quando você se inscreve no nosso canal, no João Paulo Guimarães no Facebook, na TV Del Rey no YouTube, né? Quando você participa com um Pix, eu estou financiando um projeto que eu acredito, eu me sinto importante sendo parte desse projeto, porque realmente nós estamos fazendo revolução digital nesse mundo. E eu sozinho aqui falando, não sou ninguém. Se eu estiver aqui falando entre as paredes, não estiver conectado com vocês que estão recebendo e compartilhando, isso aqui não vale nada. Então, a CCI são vocês, não sou eu. Vocês é que fazem o serviço. Vocês é que me mandam conteúdo pelo WhatsApp. Eu estou com uma demanda muito grande. Eu sei que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E a gente tem muita coisa para abordar. A gente tem muitos inquéritos em aberto. Tem do Rio Grande do Sul, que a gente tem que trabalhar nele, né? Tem o do caso lá das Blitz no Nordeste. Soltaram lá o Silvinei Vasquez, né? E eu fico, sim, surpreso de ver aquele senador, né, Girão, né, defendendo o Silvinei Vasquez depois daquilo que ele fez contra a democracia, impedindo as pessoas de votarem, né? A gente sabe, vocês sabem, né, no nosso inquérito, qual foi a participação do Silvinei Vasquez nesse processo. Então, nós temos várias questões em abertas que a gente tem que continuar apurando. Por isso que a CCI ela virou permanente, né? Então, é uma demanda da sociedade e nós temos esse compromisso de avançar com essa pauta, tá certo? Nós vamos falar sobre o primeiro alvo de Adélio Bispo. Mas, gente, tem tanta coisa acontecendo. Olha só, o Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, está sendo acusado por uma ONG que chama Me Too de assédio sexual a uma outra ministra de Relações, não sei se é Relações Internacionais ou Relações Sociais, eu sei que é a ministra ministra Aniele Franco. Gente, olha que nome, ministra Aniele Franco. Parece o nome daquela vereadora de São Paulo, do Rio de Janeiro, que foi assassinada, né? Então tá. Então vamos. E tem outra coisa também. E olha, essa questão da denúncia de assédio sexual do ministro está sendo respaldada pela primeira-dama, a mulher do presidente. Você acredita nisso? Tá.
É surreal, né? Ministro de Direitos Humanos, sendo acusado de assédio sexual de uma outra ministra do mesmo governo com a chancela da primeira-dama, que está denunciando. Parece que ela colocou qualquer coisa lá na rede social dela, entendeu? É surreal, não é? O que nós estamos vendo. Outra coisa surreal. O advogado da Starlink é filho do comandante do Exército Brasileiro. Você acredita? Esse filho do comandante aí, que já apareceu em várias, né, questões nossas aqui, de inquérito também. E agora tem esse caso, cara. O Alexandre de Moraes indo para cima da Starlink, né? E o advogado da Starlink é filho do comandante do Exército. Esse Thomas Paiva aí, né? Surreal, né? Surreal. Então, política no Brasil não é para amador. Por isso que nós estamos aqui com a Comissão Cidadã de Inquérito para a gente investigar o que é necessário. Então vamos lá. O primeiro alvo de Adélio Bispo. Ó, já gastei aqui 6 minutos de introdução para chegar nessa matéria. Bem, eu assisti um vídeo da Auriverde. Aliás, a Auriverde está com uma audiência fantástica, viu? Parabéns lá para a turma da Auriverde. Tem um xará meu lá, né, que chama João, que fica dando as notícias lá e o povo comenta. Bem, a Auriverde recebeu o Bolsonaro. E aí entrou o assunto, né, do Adélio Bispo. Eu nem vou mostrar a imagem, nem vou repetir a fala, porque eu não quero que esse vídeo aqui sofra muitas restrições, certo? Você põe uma imagem aqui, aí vem direito, então vamos continuar só eu falando aqui para vocês entenderem. Bem, na fala da entrevista, né, com o ex-presidente Bolsonaro, entrou o assunto do Adélio, né? E que a Auriverde está batendo ali, ela está insistindo nessa tecla, né? E aí, desculpa, entrou a questão do Adélio ter frequentado um clube de tiro lá no sul do país, no estado do sul do país, em que o filho do Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, frequentava. Bem, se o Adélio foi o cara que enfiou a facada no Bolsonaro e muito antes, assim, alguns meses antes, ele esteve, né, fazendo um treinamento de tiro, não sei, aonde frequenta o Carlos Bolsonaro, filho do presidente. Bem, então, esse cara que é meio aloprado tem um grau de inteligência apurado, né? Vamos dizer até onde que vai essa questão do aloprado. Acontece que o Carlos Bolsonaro não é só um filho do Bolsonaro, assim, porque ele tem, acho que 4 filhos homens, né? Tem o Carlos, o Eduardo, o Flávio e tem um outro aí que eu não sei o nome, que é de uma outra mulher, né? E tem a menina, tá? Mas vamos sobre o Carlos Bolsonaro, que parece que é um dos mais velhos, e ele é vereador lá no Rio de Janeiro. E ele só quer ser vereador, ele não quer ser deputado, não quer ser nada, não. Ele se recandidata a vereador, ganha, né? Eu vi uma entrevista do Flávio Bolsonaro com uma jornalista aí antiga. Achei o cara muito educado, sabe? O cara muito sensível, assim, muito suave, o Carlos Bolsonaro. Agora, o que tem a ver o Carlos Bolsonaro com a eleição do Bolsonaro? Olha, o Bolsonaro já tinha se colocado como candidato a presidente muito antes, né? E não tinha. O Carlos, quer dizer, o Jair Bolsonaro, né? Que era aquele deputado que falava sozinho lá no parlamento, que era tido assim como quase uma chacota, né? Que sofria muito bullying,
né, da parte do pessoal da esquerda. E esse comportamento dele meio truculento, aquela coisa toda, né? E aí, de repente, o cara começa a ganhar presença nas redes sociais, né? Quem articulou isso? Quem foi o cérebro que trabalhou por trás, né, dessa expansão da imagem do Bolsonaro, né, como uma opção eleitoral? Era Carlos Bolsonaro, o filho do Bolsonaro, que é um menino que tem, assim, né, uma capacidade de inteligência principalmente voltada para a área de informática, para a área de internet, né, acima do normal. E ele soube, sim, sabe, trabalhar o nome do pai dele, a imagem do pai dele, o projeto do pai dele, identificar, sabe, aquilo que a gente vem falando, que eu já falei em outras vezes, que é o gás tem horror ao vácuo. Então, na política, isso é muito apropriado. O gás tem horror ao vácuo. Aonde houver um vácuo, o gás quer preencher, ele vai lá com força. Isso é físico, tá certo? Bem, então, quando aconteceu aquela briga do PT com o PSDB, que a turma foi para cima com o Centrão e prendeu o Lula e caçou a Dilma, bem, tirou uma opção de voto da esquerda, né, que era o Lula, aquela coisa toda, e além do desgaste do governo Lula, que estava entrando naquela questão da Lava Jato. Bem, aí aparece o PSDB como uma salvação da pátria. Vamos lançar o Alckmin, uma ampla, né, com a coligação ampla de partidos, a Dilma está caçada, o PSDB está com a máquina na mão, né, com seus aliados, seus satélites, PMDB, PSD e outros partidos mais, né? Agora vamos alçar o poder e vamos chegar lá. Então, o eleitor não tinha aquela coisa assim, mas quem que é o candidato que vai enfrentar esse sistema que está aí? Porque um é a cara do outro, tal. Ficou aquele vácuo. Então jogou, aí o filho dele sacou isso, começou. Inclusive, ele tinha uma estratégia que era o atrativo do inverso. Tinha um perfil, tinha um canal no YouTube que chamava O Opressor. E apresentava o opressor como se fosse o Bolsonaro. Aí a turma que era meio assim avesso, né, que ia lá, pô, Bolsonaro é o opressor, deixa eu ver, pá, e tal. Aí de repente aparece uma outra coisa, entendeu? Então aquilo tudo tinha uma estratégia de marketing muito apropriada. O cérebro da campanha do Bolsonaro, na época, chamava Carlos Bolsonaro. Porque o Bolsonaro não pode contar, seja sincero comigo, o Bolsonaro não deve ter nenhuma habilidade com a internet, né? Ele não deve ter. E não é da geração dele, né? Não é nem da minha. Então essa turminha que está vindo aí, né? Os filhos são essa geração Y, Z, sei lá o que eles falam, né? E que dominam esse conteúdo. Então o menino era o carro-chefe, era o cara, o cérebro da campanha. Bem, o Adélio Bispo foi lá nesse clube de tiro, num desses estados aí do sul do país, né? Onde frequenta o Carlos Bolsonaro. Bem, essa informação, um cara debilóide não recebe assim, da cabeça, ele não pensa nisso. É claro que tem uma inteligência maior por trás, entende? Você concorda comigo? Pois é. Então, o jogo era o seguinte: vai lá, apronta o embrólio lá e mata o Carlos Bolsonaro. Estou imaginando, tá? Isso aqui é uma comissão de inquérito e ela é cidadã. Nós aqui, eu e vocês que estão participando, né, nos comentários e tudo, é que a gente constrói uma linha de investigação. Então nós estamos investigando esse caso, tá certo? E aí você vai, esse Adélio, a gente paga para você não tem renda, você não tem trabalho, a gente paga para você fica bem hospedado lá e tal.
Esse é o clube, o endereço é esse, ele frequenta esse endereço, porque eu sei que por sua conta você nunca ia achar isso. Você vai lá, a gente compra umas roupas para você, né? Eu gastaram uma grana lá com ele para vestir ele bem. Aí ele foi lá. No dia que o Carlos Bolsonaro iria frequentar o clube de tiro. Pela uma sorte do anjo da guarda dele, né? Deve ser o mesmo anjo da guarda do meu avô, Joaquim de Paula Guimarães, que meu avô tinha essa coisa, né? Eu perguntava para ele, uai, você está sozinho aqui? Ele, nunca eu estou sozinho. Eu estou com o meu anjo da guarda. Então, o Carlos Bolsonaro, parece que o anjo da guarda segurou ele. Falou, você não vai lá hoje não, acontece alguma coisa. Fez alguma coisa com que ele não fosse lá. E aí, ele não vai lá sempre, né? A próxima vez que ele ia voltar lá seria outra data. Então, o Carlos Bolsonaro mora no Rio. E esse clube de tiro é lá no sul do país. Bem, frustrou o plano de matar o Carlos Bolsonaro. Bem, se o Carlos Bolsonaro tivesse sido assassinado naquele dia que o Adélio Bispo frequentou o clube de tiro, o que aconteceu com a campanha do Bolsonaro? A expectativa de quem via o Bolsonaro como uma ameaça eleitoral é que ele ia perder a estrutura de campanha. Além do abalo de ter um filho, que era um filho, né, muito querido dele, que você sabe como é que ele é com os filhos, que pai que não é, né, se apegado a filho, ele ia ficar abalado emocionalmente e ia perder essa estrutura de campanha que ele tinha, o cérebro da campanha dele. Então, o cérebro da campanha do Bolsonaro era o Carlos Bolsonaro. Então, frustrou a tentativa do Adélio. Bem, nisso o tempo foi passando e aí a imagem do Bolsonaro já estava sendo consolidada. Aí falou assim, não, agora o jeito é matar o candidato. Vamos mandar você lá para Juiz de Fora, que ele vai ter um comício lá e tal. Você já vai com antecedência, hospeda e tal. E aí, né, você mistura lá no meio da multidão. E eu já analisei aquelas imagens muitas vezes, sabe? Ele não estava sozinho. Eu identifiquei ali um grupo, sabe? Porque você sabe como é que, né, a gente fica aqui atrás dos infiltrados. Então, pela movimentação das pessoas ali, tinha um grupo grande de pessoas dando retaguarda para o Adélio. Aparentemente, tinha um grupo grande de pessoas. Se eu mostrar, é capaz das pessoas entenderem. É, realmente, João, isso é verdade. Eu cheguei a postar esse vídeo em câmera lenta na época, entendeu? Mas, hoje é dia 6 de setembro de 2024. Isso foi em 2018. Quantos anos tem isso? Você até hoje a turma não foi lá e investigou? Né? Então, não cabe a mim. A gente aponta, né, as evidências e deixa o pessoal. Tem aquele ditado que diz, você faz o que você pode. Aquilo que você não pode fazer, você aceita. Então, até onde a gente pode ir é apontar as evidências e apontar o caminho para as pessoas correrem atrás e investigarem. Quem é a pessoa que tem condições de fazer? As pessoas que estão, né, no poder institucionalizado para isso. A gente caminha o raciocínio. Então, essa é a proposta da Comissão Cidadã de Inquérito. Vocês aqui, né, a gente discute o tema, a gente elabora um raciocínio e esse raciocínio vai se consolidando e vocês que estão aí, né, do outro lado, é que faz um direcionamento. Vou mandar isso para o ministro tal, vou mandar isso para a Procuradoria, vou mandar isso para a Polícia Federal, vou mandar isso para a Corregedoria, vou mandar isso para a Auditoria. Então, vou mandar isso para o deputado, né, para o senador, vou mandar isso para o meu amigo, para o meu colega, para o meu grupo de amigos e tal. Então, vocês é que constroem o encaminhamento, né, do que nós estamos fazendo aqui. Foi assim lá na questão do Rio Grande do Sul, foi assim na questão, né, das eleições do ano de 2022. Bem, é nesse raciocínio que a gente caminha. Então, já o homem estava, né, o Bolsonaro já estava consolidado, né, era algo irreversível, então o Adélio passou para o segundo alvo, que era matar Bolsonaro. Bem, a tentativa
aconteceu, mas o homem conseguiu sobreviver à facada e na CTI ou na UTI durante um mês, que era o mês crucial da campanha, né, com todos os candidatos fazendo debate, comício, gastando dinheiro e papapá e tal, o homem na UTI, na CTI. Ou seja, estava consolidada a vitória dele. Ele ia ganhar. Bem. Mas ainda tinha mais um alvo para tirar o Bolsonaro da questão. Por exemplo, não deu certo, né? Essa tentativa. Mas muito antes, teve uma tentativa, que era para atingir a imagem de Bolsonaro, para que ele perdesse, entendeu? Como eu diria? Não, isso já foi depois mesmo. Peraí. Não, foi em fevereiro. Né? Fevereiro de 2018. Que o Bolsonaro tomou posse em 2019. Não é isso? Tá. Onde se criou o inquérito da fake news. Tá. Então tá certo. Em janeiro para fevereiro de 2018, aconteceu um outro fato também que leva a crime, que era para atingir a musculatura de Bolsonaro, porque ele já estava subindo nas pesquisas, estava sendo apontado como ameaça. E aí aconteceu a morte da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Na tentativa de colar a Marielle Franco a Carlos Bolsonaro, que também era vereador. Né? Até eles exploraram lá uma discussão do Carlos Bolsonaro, né, com assessores da Marielle Franco no corredor da Câmara Municipal. Então, aquela ideia de linkar Bolsonaro ao crime da Marielle também foi uma tentativa de se chegar, né, à imagem de Bolsonaro e tirar essa musculatura dele. Então foram 3 episódios que foram construídos, né, de forma criminal para atingir a candidatura de Bolsonaro. Primeiro, a morte de Marielle Franco, uma vereadora negra, né, que é homossexual, e a mulher negra homossexual. Né? Então, era a cola que eles precisavam para colar essa pecha da imagem de Bolsonaro. Então, isso tudo foi construído. Está aí. Né? Vocês estão vendo aí hoje. Né? Os dois vereadores, o vereador lá, o Brazão, os irmãos Brazão presos, eles é que armaram tudo. E tudo era ligado à base do governo Temer na época. Né? Então, você tem esses 3 episódios. Né? Primeiro, matou a Marielle Franco. E tentou associar o crime a Bolsonaro. Não colou. Depois, tentou matar o filho do Bolsonaro, que era o cérebro da campanha do Bolsonaro. Não deu certo. Depois, tentaram matar o Bolsonaro. Não deu certo. Bolsonaro ganhou as eleições e depois criou-se o inquérito das fake news. Tá. Aí você fala, João, agora é o X da questão. X da questão. Né? Para que lado você quer trazer essa investigação? Tá, vocês têm essas 3 evidências, né, de crime cometidos com caráter político. Aí você fala, isso aí é coisa do PT? Isso aí é coisa do PSDB? Né? Eu tenho uma linha de investigação que é muito apropriada e eu quero que vocês trabalhem nela, que é a questão do governo Temer. Tá certo? Ninguém apostou mais para se chegar ao poder em 2018, as eleições de 2018, do que a turma do PSDB. Porque eles eram uma força política que era o contraponto da época. Era PT de um lado, PSDB do outro. O PSDB foi governo 8 anos com o Fernando Henrique, depois o PT ganhou, né?
E aí até teve um aval do Fernando Henrique com o Lula na época, falou, vocês vão lá, governam mais 8 anos, depois a gente troca, né, vão fazendo essa alternância. Essa é a imaginação que eu tenho. Só que o PT né, se incorporou dentro do poder e não quis largar. Então ganhou uma, ganhou duas, ganhou três, ganhou quatro. A turma do PSDB, que tem uma turma do Centrão, que esses partidos satélites que gravitam em torno, falou, não, chega. Tem alguma coisa errada aí. Eles não sabiam o que, mas tem alguma coisa errada aí. Então, Lava Jato, a Globo colocando pressão em cima, entendeu? A Globo que sempre foi, pegou o PT com força ali na época da Lava Jato, né, que dava as notícias de primeira mão antes das outras imprensas. Parecia que a redação da Globo era dentro né, do departamento de polícia lá da Polícia Federal. Então as coisas vinham sempre ali. Aí era fantástico com as manchetes. Então o pessoal ficava esperando. Deixa eu ver o Jornal Nacional, deixa eu ver o Fantástico para acompanhar as denúncias da Lava Jato, né? Então o PT era a turma, né, do status quo da época, ligada à turma do Fernando Henrique, Geraldo Alckmin, governador de São Paulo. Né, São Paulo, essa potência econômica que sempre foi, né, que sempre esteve na mão do PSDB, né, nessa época. Então, eles vieram com tudo para tirar o PT do governo. E talvez eles tinham uma razão, porque o PT estava usando de uma estrutura, de uma sistemática que burlava, né, o processo democrático. Eles não sabiam como, mas eles tinham essa convicção. Né? A perda da campanha do Aécio para Dilma foi a gota d'água para eles. Falaram assim, não, aí tem, tá bom, vamos por racha. Né? Então, foi preciso, sim, criar essa... Né? Quem vê o discurso do Aécio no Senado, depois que ele perdeu as eleições, o primeiro discurso dele, você vai entender perfeitamente qual era a linha que o PSDB ia adotar a partir daquela quarta derrota para o PT. Que eles, né, que hoje o PSDB sabe como é que foi, né? O Alckmin sabe. Por isso que ele está de vice do Lula. Bem, então, ninguém apostou mais em voltar para o poder, né, do que essa turma que estava no poder antes do Lula. Tá certo? E olha que foi preciso caçar Dilma para desalojar o PT da máquina. Foi preciso prender o Lula para tirar dele essa, entendeu? Essa expertise dele de controlar o processo, né? Processo. Vocês entendem, né? Tá. E foi preciso morrer um ministro da Suprema Corte responsável pelos inquéritos da Lava Jato, que iam chegar na turma do PSDB e do Centrão. De um acidente de avião. Mas foi preciso morrer para abrir uma vaga para entrar o Alexandre de Moraes, que era um processo, essa turma que estava articulando essa tirada do PT do governo. Bem, então ninguém mais tinha interesse maior em colocar isso em questão, né, de garantir a eleição de Geraldo Alckmin em 2018. Qual que é a ameaça, né, para a Globo que apostou nisso? A Globo fez parte do projeto da Lava Jato. Quem não sabe disso? Né? Então, o investimento que se fez, né, o custo que se teve para o país, para as estatais, entendeu? O custo de material, custo político, né, de capital político, de tantos, né, dos dois lados, do PT e do PSDB, aquele embate deu um desgaste, foi queimando, né, muitas figuras. Foi terra arrasada ali. Então, foi muito alta a tentativa. E aí você entende que, mas o PT tinha interesse também na morte do Bolsonaro, entendeu? Ou tirar o Bolsonaro da jogada, porque o Haddad tinha chance de ganhar do Alckmin. Sim, tinha chance de ganhar do Alckmin. Mas o PT, ele tinha um domínio da situação, né? Conseguia o esquema eleitoral, tinha, né, maioria no Supremo.
O Lula deixou ser preso, ficou preso, porque ele sabia falar, eu vou sair porque a gente ainda tem a estrutura do poder na mão. Nós estamos com as nossas, né, os nossos indicados, né, cravados no sistema. Então, mesmo que eu esteja preso aqui, nós vamos sair, e eu tenho certeza que nós vamos virar a sair, ou comigo, ou com Haddad, ou com qualquer outro, e nós vamos chegar ao poder. Por isso que está aí. Porque ele tinha certeza que ele ia voltar. Né? Porque ele sabia, porque mesmo preso, eu ganho isso aí deitado. Mas o que me fez chegar a essa conclusão, que tem a ver mais com a turma do governo Temer do que com parte do pessoal do PT, é a questão da morte da Marielle Franco no Rio de Janeiro. Porque a Marielle Franco no Rio de Janeiro só foi assassinada porque o governo Temer fez uma intervenção no setor de segurança pública do Rio de Janeiro, colocou lá uma força policial alheia, né, externa, inclusive colocou até as Forças Armadas ali, e propiciou, entendeu? Uma cobertura para que essa morte da Marielle Franco acontecesse e a coisa acontecesse para ligar a morte dela ao Bolsonaro. Para entrar aquela turma do ele não, as mulheres, ele não, sabe? Tudo um conjunto de construção de narrativas para poder vincular a morte da Marielle Franco àquele concorrente indesejado, né? Aquele cara que caiu de paraquedas ali e roubou a cena. Então, o primeiro alvo de Adélio Bispo, sim, era o cérebro da campanha de Bolsonaro, o filho dele, o Carlos Bolsonaro. Né? E isso aí não é de um cara alucinado, de um cara lunático. Isso tem uma baita inteligência por trás, uma baita logística por trás. Tanto é que depois que ele deu a facada nele, no Bolsonaro, né, desceu um jatinho lá com 4 advogados e cercou o Adélio e falou, não, ninguém põe a mão no Adélio. É um lobo solitário. Vamos deixar ele recolhido ali. Entendeu? E nem os advogados podem ser investigados. Então você tem isso também. Né? Além de um álibi para o Adélio, né, acusando uma entrada dele lá no Congresso no dia da facada. Para se alguém chegar a falar, se ele conseguisse escapar, era aquele cara ali. Não, aquele cara ali não era. Ele estava lá em Brasília, no gabinete falando de tal, tem aqui o comprovante da entrada dele. Bem, isso não acontece com o lobo solitário, tá certo? E outra coisa, depois que o Adélio, né, depois que acabou as eleições, que o Bolsonaro ganhou as eleições, o candidato Jean William, que ganhou as eleições para deputado federal, tinha um mandato de 4 anos, imunidade parlamentar, morrendo de medo, fugiu do Brasil. Deixou um outro no lugar dele. Que parece que era namorado desse jornalista Green, né? E também morreu, parece que teve um problema de saúde e morreu. Esse Green, né, que ficou viúvo desse parlamentar que substituiu o Jean William. Olha que o Brasil é surreal, não é? Agora, né, o viúvo do deputado está vindo para cima cobrar a fatura. Será que a alma do seu cônjuge, olha, te ilumina, rapaz. Saiba como é o mundo aí na Terra. Daqui onde eu estou, eu vejo as coisas melhores. Bem, então, esse é o vídeo de hoje, 34 minutos. Agora eu preciso que vocês comentem, compartilhem, encaminhem esse vídeo, né? Quem sabe até para o Carlos Bolsonaro, tá certo? E
Eu sou João Paulo Guimarães, falando de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito. Do alto das Alterosas, eu olho para esse mundão e abraço esse Brasil, todas as famílias brasileiras, e peço a vocês serenidade, sabe? Paz. Vamos nos abraçar, somos um povo só. Todos nós somos uma só família. É preciso desarmar os espíritos para a gente entender que a gente pode avançar, tá certo? Tire as pedras do caminho, tire os espinhos do coração e vamos abrir a mente para construir. Porque aquilo que um chinês, né, disse para aqueles filmes de Kung Fu na época, né, que tinha um gafanhoto, aquela coisa toda. Tem uma cena que ficou na minha cabeça, que era o mestre, né, do seu discípulo ali, que era o gafanhoto, que ele chama de gafanhoto, né? O mestre, conversando com ele, começou a encher o copo, né, e conversando com um copo de água, né? O copo estava na mesa assim, ele foi enchendo o copo, sem olhar para o copo, e conversando com o gafanhoto, seu discípulo, né? E o discípulo querendo meditar em cima para poder entender o que o mestre estava falando para o gafanhoto. Então ele falava olhando para o gafanhoto e colocando água no copo. De repente, o copo começa a transbordar. E o mestre nem se liga, continua enchendo o copo cheio, né? E aí o gafanhoto percebe que o mestre está tornando a água do copo, né? Porque o mestre não está olhando para o copo. E aí ele fala: mestre, você está entornando a água do seu copo. Aí o mestre coloca a jarra na mesa e fala para o gafanhoto: entendeu a mensagem? Se você tiver com a mente cheia, nada vai entrar de novo nela. Você vai estar sempre trabalhando com o antigo, a memória, o pré-conceito. Para você ver o novo, você tem que esvaziar a mente. Senão você não vai enxergar o novo chegando. A mesma coisa o copo. Se eu não esvaziar o copo, eu não consigo colocar mais água no copo. Então não adianta eu chegar num copo cheio, tentar colocar água, se ele está cheio, vai transbordar. Não adianta eu tentar passar uma realidade para você, uma coisa nova para você, se a sua mente está cheia de conceitos antigos, de pré-conceitos. Aí você não vai conseguir absorver o novo. Você não vai enxergar o novo. Você não vai estar com a mente aberta para capturar o novo. Então é preciso esvaziar a mente. Então, tire as pedras do caminho, tire os espinhos do coração, esvazie sua mente, esvazie esse copo d'água e deixe o novo entrar para você meditar, para você poder pensar sobre as coisas. Tá certo? Então tá bom. Tá aqui minha chave Pix, JP Notícias, continue apostando. Sinta-se importante quando você faça um depósito ali. Eu mandei R$1 para você, João. Eu mandei 5, eu mandei 10, eu mandei 100. Quando eu fiz esse gesto, eu me senti bem, porque eu sei que eu estou fazendo parte de um projeto grandioso, que é a Comissão Cidadã de Inquérito. É isso aí, você é um cidadão, você pode se comprometer com a sua causa, que é todos nós, juntos, vamos vencer isso. Um abraço, fique com Deus e que o manto de Nossa Senhora proteja e abençoe todas essas famílias brasileiras. Até mais. Volto na próxima. Vamos falar de Pablo Marçal. Hein? Você deve estar curioso, né? Tá bom. Até mais.